É possível ser amigo por muitos anos, conhecer alguém desde a infância, mas nunca chegar a conhecer essa pessoa de verdade. Às vezes, as pessoas apenas fingem ser amigas com maestria, brincando com os sentimentos dos outros, respondendo à sinceridade e à confiança com mentiras e traição vil. Claro, a vida sem decepções é impossível, mas ainda assim é dos amigos que menos esperamos traição e às vezes confiamos neles cegamente. A história de uma jovem estudante britânica chocou todo o país por sua crueldade e cinismo. Mas o mais importante é que o criminoso permaneceu fora de suspeita, apesar da falta de álibi e do comportamento estranho. A razão para isso era o fato de que eles se conheciam desde a infância, moravam como vizinhos e eram amigos há muitos anos. Quando a verdade veio à tona, nem os pais da jovem assassinada, nem os inúmeros amigos em comum da vítima e do assassino conseguiam acreditar. Apenas as vítimas sobreviventes do jovem aparentemente inofensivo acreditaram. Kelly Bunker nasceu em 7 de setembro de 1999, na cidade britânica de Tamworth, localizada no condado de Staffordshire, na parte oeste da Inglaterra. Ela era a mais velha de 3 filhos e a única filha do simples casal Bunker. Desde cedo, Kelly foi um verdadeiro apoio e suporte para sua mãe, ajudando-a a criar e cuidar dos irmãos mais novos. A menina sempre foi muito próxima de sua família, e os pais a chamavam de melhor filha que se poderia sonhar. As pessoas ao seu redor a consideravam amigável, prestativa e muito bondosa, pois ela sempre ajudava sem hesitar todos que precisavam. Após terminar a escola, a talentosa e determinada Kelly conseguiu ingressar no Instituto Pedagógico de uma prestigiada universidade estadual de pesquisa. Sua felicidade não tinha limites e os pais estavam muito orgulhosos da filha. A jovem rapidamente se integrou ao novo grupo e fez amigos. Ela facilmente se dava bem com outras pessoas e os estudos eram relativamente fáceis para ela. Ao mesmo tempo, Bunker continuava praticando dança e levava uma vida social ativa, frequentando com outros estudantes shows, competições esportivas, várias festas e outros eventos. A jovem mantinha perfis em redes sociais populares, onde publicava regularmente suas fotos, contando sobre os estudos, hobbies e eventos importantes de sua vida. No verão de 2019, aos 19 anos, Kelly começou a procurar o seu primeiro emprego e logo a sorte sorriu para ela. Ela foi convidada para uma entrevista para a vaga de assistente de professor em uma escola primária. Aliás, essa era justamente a escola que a própria jovem havia terminado recentemente. Ela ficou imensamente feliz por voltar para lá e deveria começar suas funções no final de setembro. Kelly conseguiu um emprego em uma escola primária em meio período para poder conciliar o trabalho com os estudos na universidade. Ela se preparava cuidadosamente para essa nova fase da vida, certa de que seria um excelente começo para sua carreira na área da educação. Ao mesmo tempo, ela planejava comemorar seu 20º aniversário, o primeiro aniversário de adulto. Na noite de sábado, 7 de setembro de 2019, a jovem planejava passar em casa, junto à família. Na celebração tranquila e acolhedora, estavam presentes apenas os pais da aniversariante, os irmãos mais novos, além dos avós maternos e o tio materno com sua esposa e filhos. Essas eram as pessoas mais próximas e queridas para Kelly. E ela decidiu comemorar a data com os amigos alguns dias depois. No sábado seguinte, 14 de setembro, a estudante organizou uma festa, reunindo amigos e colegas de curso em um dos estabelecimentos de entretenimento da cidade. Os jovens se divertiram e dançaram até o amanhecer, e Kelly parecia muito feliz e satisfeita. Entre os convidados estavam a melhor amiga de Kelly, chamada Monica Brown, assim como o vizinho e amigo de infância Wesley Street, com quem a jovem estudou na mesma escola e era amiga desde a primeira série. Nada, como se costuma dizer, indicava problemas, e ninguém poderia imaginar que a estudante teria menos de uma semana de vida. Mônica deu de presente à amiga, em seu aniversário, ingressos para o show do rapper favorito delas, que aconteceria na quarta-feira, 18 de setembro, na cidade vizinha de Brighton. As garotas foram juntas ao show e planejaram tudo com antecedência. As estudantes tinham várias opções de como chegar ao show em outra cidade e depois voltar. Em primeiro lugar, ambas tinham carteira de motorista e carros próprios. Mas como as amigas planejavam relaxar naquela noite e beber um pouco, desistiram dessa ideia.
Em segundo lugar, alguém da família da Killy ou da Mônica poderia buscá-las. No entanto, as garotas não queriam incomodar ninguém, pois o show do artista terminaria por volta das 11 da noite e no dia seguinte todos precisariam ir trabalhar. A terceira opção, ir de trem por conta própria, pareceu-lhes a mais adequada. No entanto, havia um pequeno detalhe. O trem seguia um horário fixo e à noite partia de Brighton apenas uma vez, às 2 da manhã. Mas as amigas não se preocuparam com isso e tinham certeza de que dariam tempo. Afinal, depois do show, ainda teriam tempo de sobra. Assim, no dia marcado, as estudantes se reuniram e foram juntas ao show do artista favorito. Elas se divertiram muito juntas, curtindo a música, dançando e cantando. Após o evento, animadas e com quase 3 horas até a partida do último trem, as garotas decidiram entrar em um dos bares para conversar e passar um tempo. Lá, elas encontraram Wesley, que inicialmente tinha chegado com outra companhia. Quando o rapaz viu Killy e Mônica, ele se juntou a elas na mesa. Eles continuaram conversando e tomando coquetéis. O pessoal se envolveu tanto que nem percebeu como o tempo passou rápido. E quando se deram conta, perceberam que tinham perdido o trem noturno para a cidade deles. Eles decidiram não acordar os familiares para pedir que fossem buscá-los e resolveram ir para a casa de táxi. Além disso, eles dividiram o valor da corrida entre os três, então para estudantes não ficou pesado. A câmera de vigilância externa, localizada na entrada do estabelecimento de entretenimento, registrou como, por volta de 2h30 da manhã, 2 garotas e um rapaz saíram do bar e entraram em um táxi que havia acabado de chegar. O trajeto até em casa levou cerca de meia hora e todos desceram no cruzamento próximo à casa da Mônica. Na véspera, Killy esqueceu sua nécessaire e seu perfume na casa da Mônica quando estavam se arrumando para o show e queria pegar suas coisas. A garota sugeriu que os amigos ficassem para dormir em sua casa, mas Bunker já tinha compromissos marcados para o dia seguinte. Ela queria se trocar e pegar algumas coisas no seu quarto. A casa da Killy ficava a não mais de 15 minutos a pé. Além disso, seu amigo morava na mesma direção, só que em uma rua paralela. A garota até brincou, dizendo para a amiga: "Eu tenho o Wesley, com ele não tenho medo de nada, ele pode nos proteger a nós duas." Mônica não teve outra escolha a não ser concordar com ela. Os amigos se despediram na porta de entrada depois do que Brown voltou para casa. Cerca de meia hora depois, Mônica mandou uma mensagem para a amiga para saber se ela tinha chegado bem e se estava tudo certo, mas não obteve resposta. Mesmo assim, a estudante não deu muita importância a isso e não entrou em pânico, achando que a garota simplesmente tinha adormecido logo que chegou. Afinal, elas estavam exaustas depois de um dia tão intenso. Brown também foi dormir e não tentou mais ligar ou mandar mensagem para Killy. Os pais de Killy Bunker também não ficaram preocupados imediatamente. Afinal, eles sabiam o quanto a filha era madura, responsável e independente. Eles confiavam plenamente nela e nem podiam imaginar que algo ruim pudesse ter acontecido com sua menina. Durante toda a noite e quase até de madrugada, Killy postava em sua página na rede social fotos do show e do bar, então o pai e a mãe podiam ver onde e com quem ela estava passando o tempo. Como eles conheciam bem Mônica e Wesley, não sentiram nenhuma preocupação. E quando de manhã descobriram que a filha não tinha dormido em casa, os pais pensaram que ela havia passado a noite na casa de sua melhor amiga, como já acontecera antes. Mônica acordou no dia seguinte, já perto do almoço, e viu que a amiga ainda não tinha respondido à sua mensagem. Isso já parecia estranho, mas a garota se acalmou pensando que talvez Killy tivesse decidido dormir até mais tarde e adiado todos os compromissos, ou então estava com tanta pressa que não teve tempo de ligar ou mandar mensagem. De qualquer forma, Brown achava que se algo tivesse acontecido, os pais da desaparecida já teriam dado o alarme. No entanto, por volta das 3 da tarde, quando Killy ainda não havia respondido e seu telefone estava desligado, a amiga começou a suspeitar que algo estava errado. A jovem ligou ela mesma para o casal Bunker e perguntou se estava tudo bem com a filha deles. Nem é preciso dizer que depois desse telefonema começou um verdadeiro pânico. Afinal, descobriu-se que a jovem não dormiu nem em casa, nem na casa de Mônica. A amiga contou que Killy recusou-se a passar a noite com ela, dizendo que tinha compromissos no dia seguinte, e foi para casa junto com Wesley, que se ofereceu para acompanhá-la. Afinal, eles iam pelo mesmo caminho. Depois disso, a estudante não entrou mais em contato e seu telefone estava desligado. Era necessário falar urgentemente com o rapaz e descobrir o que aconteceu e para onde a garota tinha ido.
Afinal, ela com certeza não apareceu em casa. Os pais assustados foram até a casa de Wesley para descobrir tudo. Um jovem sonolento abriu a porta para eles e ficou muito surpreso quando lhe disseram que Killy não tinha voltado para casa na noite anterior. Ele confessou que não acompanhou a amiga até a porta de casa, mas apenas até a cabine telefônica na esquina, de onde seus caminhos se separaram. Restavam não mais que 50 metros até a casa da garota, e ela disse que dali em diante conseguiria ir sozinha. Segundo Wesley Street, ele não insistiu porque estava muito cansado e queria ir dormir o quanto antes. Depois de se despedir de Killy, ele virou em direção à sua rua e nem sequer olhou para trás para se certificar de que ela havia chegado ao destino. Além disso, ao chegar em casa, o rapaz não ligou para ela para saber se estava tudo bem, apenas desligou o telefone e foi dormir tranquilamente. Agora ele sentia culpa e se recriminava por não ter acompanhado a amiga até a porta. Ao ouvir o relato de Wesley, o casal Bunker imediatamente procurou a polícia para comunicar o desaparecimento da garota. Surpreendentemente, as autoridades reagiram rapidamente à situação e não esperaram as 24 horas habituais, justificando que ela já era maior de idade e poderia não passar a noite em casa sem ter que prestar contas de cada passo seu. As principais testemunhas do caso foram Mônica e Wesley, pois eram as últimas pessoas que viram e tiveram contato com a desaparecida. Ninguém suspeitou desses jovens desde o início, afinal, eles cresceram junto com Killy e eram amigos desde a infância. Mas era necessário conversar com eles de forma detalhada, pois seus depoimentos poderiam ser fundamentais para a investigação. Os jovens colaboraram prontamente com a polícia e, ao que parecia, faziam de tudo para ajudar. Eles reconstruíram em detalhes, praticamente minuto a minuto, a sequência de eventos que aconteceu depois que os três saíram do táxi. Os relatos deles coincidiam praticamente em tudo. Quando os amigos se despediram na casa de Mônica, Wesley e Killy seguiram sozinhos, e segundo o rapaz, ele não notou nada suspeito ou preocupante na rua. Ele afirmou que não acompanhou a amiga por mais uns 50 metros até a porta dela, porque estava passando mal por causa do álcool que tinha bebido e não queria vomitar na frente dela. Street disse que ela e Killy foram juntas até a esquina onde havia uma velha cabine telefônica. Depois disso, a garota seguiu em frente pela rua, enquanto ele se apressou em virar a esquina, pois sentiu que a náusea estava chegando. Depois, ele não voltou ao cruzamento para ao menos acompanhar a amiga com o olhar e se certificar de que ela chegou em casa. Infelizmente, no trecho do caminho que Killy teve que percorrer sozinha, não havia nenhuma câmera de vigilância. Por isso, foi impossível confirmar se a garota chegou ao destino em segurança. Como os acontecimentos se deram no meio da noite, não foi possível encontrar testemunhas ocasionais, e nenhum dos vizinhos viu ou ouviu algo suspeito. Os policiais decidiram então revistar a casa da família Bunker, pois acreditavam que a garota realmente havia chegado lá, mas depois, por algum motivo, saiu novamente para a rua. No entanto, essa suposição revelou-se equivocada, e nada na própria casa, nem no quarto de Killy, indicava que a desaparecida esteve ali na noite anterior. Os detetives também não encontraram nada suspeito ou alarmante. Depois disso, decidiram conversar mais uma vez com Mônica e Wesley, e os jovens novamente repetiram passo a passo e minuto a minuto tudo o que lhes aconteceu naquela noite. Nenhum novo detalhe surgiu, e então os policiais decidiram rastrear a localização de Killy pelo telefone dela. Mas o aparelho estava desligado, e a última vez que o sinal foi detectado foi à noite, no mesmo local onde a jovem desapareceu. A operadora de telefonia móvel, a pedido das autoridades, forneceu os dados referentes às ligações e mensagens do telefone da estudante desaparecida, mas não foi possível encontrar nenhuma pista ali. Então, Mônica forneceu à investigação as senhas das redes sociais da melhor amiga para que as conversas fossem verificadas. Os detetives supunham que a jovem poderia ter combinado um encontro com alguém, mas essa hipótese também não foi confirmada. Killy esteve online pela última vez por volta das 2 da manhã, quando publicou algumas fotos do bar onde estava com Brown e Street. Quando Mônica e Wesley foram novamente chamados para prestar depoimento, a garota compareceu imediatamente. Ela parecia muito abalada, chorava, se culpava pelo que aconteceu com sua amiga e estava disposta a fornecer qualquer informação. Já o rapaz, a cada vez, parecia mais irritado e começou a encarar as conversas repetidas com a polícia como suspeitas contra ele.
Além disso, Street começou a se contradizer em seus depoimentos, mudando-os, acrescentando ou excluindo alguns detalhes aparentemente insignificantes. Por exemplo, ele disse que vomitou quase imediatamente depois que ele e Keely se separaram, mas não conseguia lembrar o local exato onde isso aconteceu, e depois acabou dizendo que se enganou. E não houve nada disso. O rapaz explicava essas imprecisões, dizendo que suas lembranças estavam distorcidas por causa da grande quantidade de bebidas alcoólicas fortes que ele havia consumido naquela noite. Essas imprecisões eram preocupantes, mas por enquanto, os policiais não se apressavam em tirar conclusões. Afinal, os jovens realmente estavam bebendo no bar e podiam ter se confundido com alguma coisa. No entanto, quando pediram mais uma vez para Wesley repetir toda a cronologia dos acontecimentos, ele literalmente perdeu a paciência e perguntou diretamente do que estava sendo acusado. O comportamento dele levantava cada vez mais dúvidas. Ainda assim, não havia nenhuma prova contra o jovem e nada podia ser apresentado contra ele. O comportamento suspeito do jovem foi comunicado aos pais de Bunker, mas eles não acharam nada estranho nisso, observando que Wesley era amigo de sua filha desde a escola primária e provavelmente estava apenas muito preocupado com ela, por isso reagia daquela forma. Mônica também sugeriu que o amigo estava nervoso e sentia-se culpado pelo desaparecimento da garota. Da delegacia, os detetives, junto com Mônica e Wesley, voltaram ao local onde os amigos se separaram para verificar novamente se não haviam deixado passar algum detalhe importante. A garota se esforçava ao máximo para lembrar de cada detalhe, na esperança de que isso ajudasse a investigação. Já o rapaz parou de responder às perguntas diretas e começou a se justificar, como se estivesse sendo acusado. Não encontrando nenhuma pista significativa, os policiais organizaram no mesmo dia uma busca em grande escala pela estudante desaparecida, pois ainda havia chances de encontrá-la com vida. Afinal, havia passado menos de um dia desde o desaparecimento. Foram formadas equipes de busca que incluíam, além de policiais e voluntários, também membros da família Bunker, seus amigos, incluindo Mônica e Wesley, vizinhos e simplesmente pessoas solidárias. Toda a área foi dividida em quadrantes para facilitar, e cada um deles foi vasculhado por um grupo específico de buscadores. Foram cuidadosamente inspecionados terrenos baldios, edifícios abandonados ou inacabados, assim como uma ampla área de parque com faixa de floresta e um lago. Foi justamente na margem do lago, por volta das 9 horas da noite, que uma descoberta terrível foi feita. O grupo, liderado pelo tio de sangue de Kelly, Jason Bunker, deparou-se com uma estranha pilha de galhos e folhas que os buscadores decidiram remover para ver o que havia ali. Mal começaram a examinar, encontraram o corpo de uma jovem deitada de bruços, imóvel. Era a estudante desaparecida e, infelizmente, já não havia nada que pudesse ser feito para ajudá-la. O corpo da jovem infeliz estava parcialmente submerso na água, pressionado por galhos por cima e coberto por folhas misturadas com grama. A calça jeans estava abaixada e a roupa íntima rasgada, o que indicava claramente violência sexual, que provavelmente foi o principal motivo do ataque. Os pais de Kelly, que chegaram ao local da terrível descoberta, confirmaram que os restos mortais pertenciam à filha deles. Após os peritos criminais realizarem uma inspeção minuciosa, o corpo foi entregue aos patologistas para identificar lesões e determinar a causa da morte. Como se supunha, a jovem foi violentada, e isso foi feito sem o uso de métodos contraceptivos, de modo que o DNA do agressor permaneceu dentro dela. A causa da morte foi asfixia mecânica. A vítima foi estrangulada com as mãos nuas. Também foram encontrados no corpo sinais de múltiplas agressões, escoriações, hematomas e ferimentos de defesa nas mãos, indicando que ela se defendeu desesperadamente e lutou por sua vida. A perícia toxicológica realizada revelou um baixo nível de álcool no sangue da vítima, o que indicava que Kelly não estava embriagada e tinha consciência do que estava acontecendo com ela. Mas o que aconteceu com ela e como ela foi parar no lago do parque local? O caso foi reclassificado como homicídio e o principal suspeito imediatamente passou a ser Wesley, pois ele foi a última pessoa a ver Kelly com vida. O rapaz foi preso, mas como ainda não havia provas irrefutáveis contra ele, não podiam mantê-lo detido por mais de 24 horas. Curiosamente, Street agora se comportava de maneira totalmente calma, distante e até indiferente. A investigação mostrou que o telefone celular do suspeito foi desligado praticamente ao mesmo tempo e no mesmo local que o aparelho da vítima.
Isso parecia suspeito, mas ainda não constituía uma prova. O rapaz tinha hematomas e arranhões recentes nos braços, cuja origem ele não conseguia explicar de forma convincente. Ele próprio preferiu ficar em silêncio e exigiu um advogado. No parque havia várias câmeras de vigilância, cujas gravações foram cuidadosamente analisadas pelos peritos. Em uma delas, é possível ver um casal, parecido com Wesley e Keely, caminhando pela Alameda, e cerca de 15 minutos depois, uma figura masculina escura com capuz passa rapidamente em direção à saída da área do parque. Apesar de não ser possível distinguir o rosto, ninguém tinha dúvidas de que era Street. Quando mostraram essas gravações ao detido, ele apresentou uma versão inesperada dos acontecimentos daquela noite. Segundo ele, foi Keely quem sugeriu entrar no parque para passear e conversar. Eles estavam se divertindo, brincando, e o rapaz, de brincadeira, colocou a amiga em seus ombros, mas conseguiu andar assim apenas alguns metros. Por causa do álcool que haviam bebido, ele supostamente tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu, e a garota que estava sentada em seus ombros bateu forte a cabeça no meio-fio e parou de dar sinais de vida. Wesley afirmou que ficou muito assustado quando percebeu que Keely não estava respirando. Em pânico, ele a deixou no parque e fugiu apressadamente. No entanto, a perícia não encontrou sinais de traumatismo craniano no corpo da garota. Além disso, essa versão não se encaixava de forma alguma com o ato de violência sexual. Então, o suspeito próprio sugeriu a hipótese de que alguém encontrou o bunker e se aproveitou dela. Depois tentou se livrar do corpo, afundando-o em um lago do parque. Logo chegaram os resultados das análises do laboratório forense, que mostraram que havia vestígios de DNA de Wesley no corpo da vítima. Foi então que o suspeito contou uma nova versão dos acontecimentos daquela noite, ainda mais inacreditável. Agora ele afirmava que Keely o atraiu para o parque, onde começou a insinuar intimidade. Ela supostamente confessou estar apaixonada por ele e o beijou, e ele correspondeu ao beijo, depois do que a paixão tomou conta deles e eles fizeram sexo ali mesmo. Street, ao contar isso, insistia que tudo aconteceu de comum acordo, sem qualquer coerção. Depois disso, eles se despediram e cada um seguiu seu caminho. Na opinião dele, alguém mais atacou Keely no caminho. No entanto, a autópsia revelou que a vítima apresentava lesões características de um ato sexual violento, mas nenhum outro vestígio de DNA, além do sêmen de Wesley, foi encontrado. Encurralado, Street mudou novamente seu depoimento, contando que Bunker supostamente gostava de sexo mais agressivo e ela mesma pediu que ele usasse força física durante a relação, em particular, que a estrangulasse. O rapaz afirmou que queria muito agradar a namorada, mas não percebeu como exagerou e apertou o pescoço dela com força demais, tirando-lhe a capacidade de respirar. Quando ele percebeu seu erro, a garota já não dava mais sinais de vida. Assustado, ele arrastou o corpo até um lago, escondeu-o com galhos e folhas e depois voltou para casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Ninguém acreditava na versão de que Keely poderia ter flertado com Wesley, muito menos que teria lhe proposto intimidade. A garota o via não apenas como seu melhor amigo, mas como um irmão, e nunca sequer cogitou a possibilidade de haver algo entre eles. Todas as amigas e parentes da estudante assassinada afirmavam isso em uníssono. O motivo do estuprador e assassino permanecia obscuro, mas o tribunal classificou suas ações como um crime passional. No entanto, durante a investigação desse caso complicado, vieram à tona detalhes ainda mais horríveis da biografia de Street. Como se descobriu, aquele não foi o seu primeiro ataque a garotas, mas foi a primeira vez que ele cometeu um assassinato. No tribunal, 2 outras vítimas de Wesley, que haviam sido violentadas por ele anteriormente, testemunharam como testemunhas. Além disso, uma das garotas era menor de idade no momento do crime. As vítimas anteriores permaneceram em silêncio por medo de suas vidas, mas, ao verem nas notícias que Street havia sido preso, decidiram contar sobre seus crimes para que ele recebesse uma punição justa. O julgamento do criminoso começou em setembro de 2020, um ano após ele ter abusado e tirado a vida daquela que o considerava um amigo próximo. Ele não planejou esse crime com antecedência, mas, ao perceber um momento oportuno, decidiu atacar e realizar sua fantasia pervertida. Wesley Street foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, com direito a solicitar liberdade condicional não antes de 30 anos.
Ele mesmo nunca admitiu sua culpa, nem pediu perdão aos familiares da jovem que matou. Até hoje, o criminoso continua insistindo que a relação íntima entre ele e a vítima aconteceu de comum acordo, e que a morte de Keely foi apenas uma trágica fatalidade que lhe custou a liberdade.